Meu nome é Clarice, tenho 81 anos e confesso que levei tempo demais para reunir coragem de contar o que vou contar aqui. Vivi décadas com essa lembrança presa na garganta, engasgada, feito espinho velho que não some, só muda de lugar. Não é fácil falar do que machucou quando ainda éramos inocentes demais para entender. Mas hoje, depois de tantas noites mal dormidas, depois de ver meus netos crescendo em um mundo que, apesar de tudo, tem mais vozes para as meninas do que no meu tempo, senti que não dava mais para carregar esse silêncio sozinha. Às vezes me pego olhando para as coisas mais banais do cotidiano. Uma criança com a mãe no ponto de ônibus, um vestido de algodão passado com cuidado, um cheiro de sabão de coco vindo da roupa limpa, e é como se eu voltasse no tempo, como se a menina que eu fui ainda estivesse dentro de mim, puxando minha mão com força, pedindo para ser ouvida. Eu cresci no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha onde todo mundo se conhecia pelo nome e onde a vida parecia seguir sempre o mesmo compasso, repetindo os dias com uma lentidão que hoje chamariam de poética, mas que naquela época mais parecia prisão. Meu pai morreu quando eu era ainda bebê e minha mãe, Francisca, ficou viúva muito jovem. Era uma mulher calada, de rosto sempre sério, que parecia estar em luta constante contra o mundo e contra si mesma. Nunca a vi chorar, nem mesmo quando a vizinha mais próxima morreu do coração, nem quando o médico da cidade avisou que minha avó não passaria daquele inverno. Ela era do tipo que sofria por dentro, em silêncio, como se fosse pecado demonstrar fraqueza. E foi com ela que eu aprendi, mesmo sem querer, a guardar tudo dentro. Só que tem coisas que, por mais que a gente guarde, uma hora transbordam. E na minha infância, havia um dia da semana que se destacava dos outros. A terça-feira era nesse dia que minha mãe me acordava mais cedo, me dava banho com mais paciência e separava meu vestido mais ajeitado, um de chita azul com florzinhas amarelas, que eu só usava quando íamos à cidade ou à casa de alguém importante. Ela trançava meus cabelos com uma firmeza quase dura, amarrava a fita como se estivesse amarrando a própria coragem e então saíamos de casa sem dizer para onde íamos. A caminhada era longa, por uma estrada de terra batida que passava atrás da estação velha. Não era caminho comum, e eu, com meus 7, 8 anos, não fazia perguntas. As crianças daquela época aprendiam cedo que perguntar podia ser perigoso. Quando chegávamos ao destino, minha mãe batia à porta de uma casa grande, velha, com paredes escuras e janelas fechadas. Um homem alto, de rosto severo, sempre atendia. Ele nunca sorria para mim, mas deixava minha mãe entrar. E toda terça era igual. Eu ficava na sala, com uns brinquedos antigos de madeira, e ela desaparecia pelos fundos com ele. 2 horas depois, voltávamos como se nada tivesse acontecido. Ela calada, eu calada, e a vida seguia como se aquilo fosse normal. Por muitos anos achei que era normal. Achei que toda mãe levava a filha em visitas silenciosas, onde os adultos cochichavam nos cômodos dos fundos e as crianças fingiam brincar com bonecas de pano e cavalinhos de madeira. Hoje, olhando para trás com os olhos de quem já viu muita coisa, entendo que nada daquilo era normal. Entendo que o que se esconde no silêncio é muitas vezes mais cruel do que o que se diz em voz alta.
E é por isso que eu decidi contar. Porque talvez alguém em algum lugar precise entender que nem tudo que uma mãe faz é fácil de explicar e nem toda criança que parece obediente está em paz. Eu era só uma menina, mas meu corpo lembrava de coisas que minha mente ainda não sabia nomear. E agora, depois de tanto tempo, eu quero dar nome às coisas. Não para julgar minha mãe, mas para libertar a menina que eu fui, porque ela ainda mora em mim e ela merece ser ouvida. Foram precisos mais de 50 anos para que eu compreendesse o que significavam aquelas terças-feiras. A memória infantil tem uma forma estranha de guardar o que foi vivido. Ela não arquiva os fatos como num livro com capítulos, começo, meio e fim. Ela guarda cheiros, tons de voz, o frio que a gente sente nas pernas, os olhos que a gente evita olhar, o som da maçaneta girando e o silêncio que vem depois. Por muito tempo, o que eu lembrava não era o que acontecia de fato, mas a sensação de estar sempre fora do lugar, de não entender o motivo daquele ritual todo, de não saber se estava sendo levada para algo bom ou algo ruim. Era como estar dentro de uma peça que se repete, mas sem ter o roteiro. Quando criança, eu não via maldade em nada. Eu só sabia que minha mãe só ficava diferente nas terças. Mais nervosa, mais dura nos gestos, mais contida nas palavras. Ela não falava muito, nem nos outros dias. Mas na terça, o silêncio dela era outro. Parecia que ela se desligava de si mesma, como se estivesse apenas obedecendo a uma obrigação que não escolheu. E eu seguia com ela, porque era o que se esperava de mim: obedecer, andar reto, não reclamar, não perguntar. A lembrança mais vívida que tenho foi de uma terça-feira chuvosa, em que os sapatos que eu usava se encharcaram de lama no caminho. Eu queria parar, tirar, limpar, mas minha mãe puxou minha mão com força e disse só uma vez, sem me olhar: "A gente já está atrasada." Foi a única vez em que ela falou algo no caminho e aquilo me gelou por dentro. Quando chegamos na casa, como sempre, o homem abriu a porta sem dizer palavra. Ele tinha os cabelos pretos penteados para trás, usava camisa abotoada até o pescoço e tinha uma voz baixa e áspera que ele raramente usava comigo. Mas quando falava com minha mãe, mesmo que fosse só um entre, dava para sentir que ela encolhia um pouco por dentro. Ele me mandava sentar num banquinho de madeira, onde havia uma caixinha com peças de dominó velhas e uma boneca de pano suja. E então minha mãe sumia pela porta dos fundos. Às vezes eu escutava passos, vozes abafadas, gemidos ou ruídos que eu não entendia. Às vezes era só silêncio. E mesmo sem saber o que era aquilo, meu corpo aprendeu a não se mexer, a não fazer barulho, a não incomodar. Eu brincava ou fingia brincar e esperava. O que despertou de vez minha lembrança foi algo que aconteceu já muito mais tarde. Eu já era adulta, morava em Belo Horizonte, trabalhava como costureira em um ateliê pequeno no centro e minha mãe já havia falecido fazia alguns anos. Um dia, arrumando uma das gavetas do armário da casa dela, encontrei uma caixa de papelão com cartas velhas, cadernos gastos e algumas fotografias. Entre elas, havia uma imagem que me paralisou. Era uma foto antiga, amarelada, onde minha mãe aparecia ao lado daquele homem. Ela estava com o mesmo vestido marrom,
com botões tortos que usava nos domingos, e ele, do mesmo jeito de sempre, com a expressão dura. Mas o que me espantou foi o modo como ela olhava para a câmera. Não havia afeição, nem sorriso, nem ternura. Havia cansaço, havia derrota. Era o olhar de alguém que já tinha desistido de lutar contra alguma coisa muito maior do que podia enfrentar. Aquele olhar me atravessou como uma faca. Fiquei ali, sentada no chão do quarto, com a fotografia nas mãos, sentindo um aperto no peito que eu não conseguia nomear. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim começou a se mover. Um fio solto de compreensão começou a se desenrolar lentamente. Dias depois, numa visita à casa da minha tia Sebastiana, irmã da minha mãe, mulher de voz firme e modos secos, eu levei a foto comigo, mostrei a ela e perguntei se sabia quem era o homem. Ela me olhou de cima a baixo, como se me disse até onde eu aguentaria ouvir o que ela talvez soubesse. Você não se lembra? Foi o que ela disse, com um tom meio duro, meio triste. Respondi que sim, que me lembrava dele, que minha mãe me levava lá toda terça e que eu ficava esperando na sala. Ela respirou fundo, coçou o queixo e disse apenas: foi ele que emprestou o dinheiro quando sua avó adoeceu. Só que sua mãe nunca conseguiu pagar. Eu ainda não entendi de primeira. Só depois, no silêncio do meu próprio retorno para casa, é que as palavras começaram a doer. A dívida, as visitas semanais, a vergonha, tudo começou a fazer sentido. Demorei para aceitar o que aquilo significava. Lutei comigo mesma para não julgar minha mãe, para não transformá-la numa personagem má ou numa mártir. Eu não sabia o que ela sentia, o que ela enfrentava por dentro, mas comecei a entender que havia uma lógica sombria naquela repetição. Ela devia algo que não conseguia pagar com dinheiro e pagava como podia, e me levava com ela não por escolha, mas porque não tinha com quem me deixar, ou talvez porque achasse que, se eu estivesse ali, ele se conteria. Talvez me usasse como escudo, talvez como desculpa para si mesma. E isso, essa dúvida, essa ambiguidade, foi o que mais me feriu. Eu cresci achando que minha mãe era fria. Cresci sentindo raiva dela por nunca me abraçar, por nunca me contar histórias antes de dormir, por nunca me dizer que me amava. Mas naquele dia, com aquela foto nas mãos e aquela frase da minha tia martelando na cabeça, percebi que talvez ela me amasse sim, só que de um jeito torto, silencioso, doente. Talvez ela tenha feito tudo o que podia, com as poucas armas que tinha, num mundo onde as mulheres valiam menos do que a palavra de um homem rico. E talvez, ao me levar junto, ela quisesse que eu visse, que eu nunca esquecesse, que um dia eu entendesse e contasse. Durante muito tempo, eu acreditei que todas as famílias tinham segredos, que toda mãe carregava um peso invisível nos ombros e que toda filha aprendia cedo a ler os sinais silenciosos da dor que não se pode dizer. Cresci nesse tipo de casa onde ninguém batia portas, ninguém falava alto e ninguém olhava muito tempo nos olhos. Não havia brigas abertas, não havia beijos espontâneos e quase não havia risos. A emoção mais constante era o cuidado, mas não o cuidado afetuoso, e sim o cuidado com o que se dizia, com o tom da voz, com o modo de se sentar à mesa
ou de arrumar a roupa no varal. Tudo precisava ser discreto, moderado, invisível. Era como se nossa existência tivesse sido moldada para não incomodar, como se nossa missão fosse passar despercebidas. A infância, para mim, não teve cor de desenho animado, nem cheiro de bolo no forno. Ela tinha o cheiro das terças-feiras, o som abafado da porta dos fundos se fechando e o gosto seco de um silêncio que eu não sabia nomear, mas que habitava tudo à minha volta. Minha mãe vivia com os olhos baixos, como se pedisse desculpas por estar ali. Ela fazia o café da manhã sem conversar, penteava meus cabelos com força demais e saía para lavar roupa na casa de uma família mais abastada. Às vezes voltava com as mãos feridas e os dedos enrugados de tanto sabão. E mesmo assim, nos dias em que tínhamos arroz, farinha e um pedacinho de carne na panela, ela me dizia com um fiapo de orgulho na voz: "Hoje tem janta boa." Eu sorria porque entendia que aquilo era o mais perto de um gesto de amor que ela conseguia dar. Nunca ouvi da boca dela um "eu te amo", mas ela me protegia do vento com o próprio corpo quando a tempestade caía forte e me fazia um travesseiro extra com a própria coberta quando o pé de frio era demais. Ela me dava o que tinha, e o que ela tinha era pouco. Com o passar dos anos, comecei a perceber que não éramos como as outras famílias. Minhas amigas da escola falavam dos pais com naturalidade, reclamavam quando eles eram duros, mas também riam de suas manias, contavam como ganhavam balas ou passeavam no domingo. Eu ouvia calada. Nunca tive pai. E minha mãe parecia não querer que eu soubesse muito sobre o passado. Uma vez, perguntei a ela por que não tínhamos fotos de quando eu era bebê. Ela apenas disse: "A chuva levou tudo." Mas eu sabia que não era verdade. Naquele tempo, a chuva não entrava na nossa casa. A verdade é que minha mãe não queria guardar lembranças. Talvez porque algumas lembranças doam mais do que curam. Outra vez, perguntei quem era o homem da casa das terças. Ela gelou, ficou branca, disse apenas: "É alguém que ajudou a gente num momento difícil." E então me mandou buscar lenha e nunca mais tocamos no assunto. Quanto mais eu crescia, mais sentia o peso de algo não dito pairando sobre nós duas. A casa era pequena, 2 cômodos, e à noite dormíamos na mesma cama com a lamparina acesa no canto. Às vezes, no escuro, eu escutava minha mãe suspirar. Um suspiro longo, fundo, que parecia atravessar o tempo. E mesmo sem entender, eu sabia que havia dor naquele som. Uma dor velha que não cicatrizava. Tentei perguntar 1 ou 2 vezes se ela estava bem. Ela respondia sempre do mesmo jeito: "Tô só cansada." Mas o cansaço dela era o cansaço de quem carrega mais do que o corpo pode suportar. E eu, mesmo sem saber exatamente o que era, sentia que aquele cansaço também me pertencia. Na escola, eu era uma menina calada, aplicada, mas introspectiva. Não ria alto, não fazia perguntas, tinha medo de chamar atenção, e toda vez que o professor falava sobre lar, família ou infância feliz, eu sentia um nó na garganta. Eu não sabia como era isso. A professora uma vez pediu para que cada aluno levasse uma foto com os pais para colar num mural do Dia da Família. Eu disse que tinha perdido as minhas. Era mentira, claro. Nunca tive. Me lembro de ter inventado uma história
de que meu pai era caminhoneiro e sempre viajava, ninguém me questionou. Era mais fácil acreditar nisso do que ouvir a verdade que eu não sabia quem ele era e que minha mãe nunca me falou nada sobre ele. As terças continuavam, mesmo depois que eu completei 11, 12, 13 anos. O que antes era apenas uma visita desconfortável começou a se transformar numa ferida. Já não me contentava com os brinquedos velhos na sala. Já não era mais possível fingir que eu não ouvia os sons, que não percebia o tempo que minha mãe ficava longe, que não notava o olhar do homem quando passava por mim, frio como um pedaço de pedra. Uma vez, sem querer, entreabri a porta do corredor e vi minha mãe sentada numa cadeira, com a blusa amarrotada, os olhos fixos no chão. O homem estava em pé, encostado na parede, fumando. Eles não me viram. Fechei a porta devagar, sentindo o sangue sumir do rosto. Voltei para a sala tremendo. E naquela noite, em casa, quando minha mãe me mandou dormir, eu fingi que obedecia, mas fiquei acordada, observando ela se trocar no escuro. As marcas no corpo dela diziam mais do que qualquer explicação. Eu não sabia o nome daquilo, mas sabia que não era certo. E mesmo assim, voltamos na terça seguinte, e na outra, e em todas as outras por anos. Comecei a sentir raiva da minha mãe, por me levar, por não dizer nada, por fingir que era normal. Raiva de mim mesma, por não entender, por não conseguir impedir. A adolescência chegou e com ela o desejo de escapar. Eu queria ir embora, queria sumir daquele lugar, queria cortar o vínculo com aquela casa, aquela cidade, aquela história, mas não podia. Não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha voz. A primeira vez que tentei falar com alguém foi com uma professora da escola. Eu tinha 15 anos. Ela me perguntou por que eu andava sempre tão calada. Eu quis dizer tudo, mas na hora só conseguia engasgar. Disse que estava cansada, que minha mãe estava doente, que a vida em casa era difícil. Ela apenas tocou no meu ombro e disse que eu era forte. Mas eu não era. Eu estava quebrada. Só que ninguém via. O que me mantinha de pé era a esperança de que aquilo acabaria um dia. De que talvez, se eu me tornasse adulta, poderia tomar as rédeas da minha vida. Que poderia estudar, trabalhar, construir um futuro diferente. Mas mesmo esse sonho era sufocado pela realidade. A pobreza, o isolamento, a falta de opções e, mais do que tudo, o medo. O medo que crescia dentro de mim e me impedia de agir. Porque o que eu sentia não era só tristeza. Era uma mistura amarga de vergonha, impotência e culpa. Como se eu tivesse responsabilidade por algo que eu mal compreendia. Nessa fase, minha relação com minha mãe ficou pior. Eu falava pouco com ela, e quando falava, era com dureza. Comecei a responder atravessado, a evitá-la. Ela percebia, mas não reagia. Um dia, depois de mais uma dessas visitas de terça, cheguei em casa e fui direto para o quintal. Sentei no chão e chorei em silêncio, por horas. Quando entrei, ela estava me esperando, com os olhos vermelhos, e pela primeira vez ela disse: "Me perdoa, minha filha." Foi tudo, só isso, mas aquele pedido me destruiu, porque naquele momento eu soube que ela sabia
que ela sempre soube que tudo o que eu sentia, ela também sentia, e que a culpa dela era maior do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Foi só muitos anos depois, quando a vida já tinha me jogado para longe da casa onde cresci, que compreendi de verdade o que aquelas terças-feiras significaram. Às vezes a gente só entende o passado quando já não tem mais como mudá-lo, quando o tempo já carregou as pessoas, as casas, os ruídos e até os cheiros. Eu fui embora de casa aos 17, sem olhar para trás. Consegui um emprego de balconista numa farmácia pequena, na cidade vizinha, e dormia num quartinho nos fundos, sem janela, dividindo o espaço com uma colega que falava demais e perguntava de menos, o que na época foi um alívio. Por fora eu parecia uma moça decidida, trabalhando, pagando as próprias contas, tentando estudar à noite. Por dentro era uma mistura de alívio, raiva e vazio. Pela primeira vez, estava longe da minha mãe, e mesmo assim, levava ela dentro de mim em cada gesto contido, em cada silêncio aprendido, em cada medo de confiar. No início, eu achava que estava livre, que bastava sair de casa para que tudo ficasse para trás. Mas a memória não respeita distância. Eu sonhava com aquela sala com brinquedos velhos, com o olhar do homem da casa grande, com minha mãe voltando de algum cômodo e me chamando pelo nome com uma voz que já não era dela. Acordava suada, com o coração acelerado. E tinha dias em que, do nada, alguma coisa me fazia lembrar. Uma mulher sendo puxada pelo braço no ponto de ônibus. Uma criança encolhida no canto do mercado. Um homem sorrindo com superioridade para uma jovem tímida. Eu via tudo isso e sentia aquele gosto de ferro na boca, aquela ânsia que só quem passou por certas coisas conhece. Eu tentava enterrar. Eu fingia que era forte, mas tinha dias em que tudo desmoronava por dentro. Foi num desses dias que a ficha começou a cair. Eu tinha 20 e poucos anos, trabalhava como assistente em um escritório pequeno e certa manhã precisei entregar uns papéis num bairro mais afastado, onde nunca tinha ido. Quando desci do ônibus, percebi que a rua era familiar. A calçada irregular, o cheiro das árvores, até o som dos galos ao longe me soavam conhecidos. Comecei a andar, guiada por uma sensação estranha, até que me vi diante dela. A casa, a mesma. As janelas estavam fechadas. O muro um pouco mais alto, mas era ela. Senti um arrepio. Meu corpo inteiro travou. E antes que eu pudesse pensar, dei meia volta e voltei andando até o ponto, com as mãos tremendo. Aquilo me destruiu por dentro. Eu não entrei, não bati à porta, não esperei ninguém sair, mas só de vê-la de novo, entendi que havia uma parte de mim que ainda morava ali, que ainda era aquela menina esperando a mãe voltar de um lugar escuro. E foi naquele momento, ali mesmo, sentada num banco de concreto, ao lado do ponto de ônibus, que eu comecei a entender que aquilo tudo que vivi, aquilo que por anos tentei fingir que não foi nada, na verdade, foi tudo. Demorei mais uns bons anos para aceitar isso sem me culpar. Tentei ler, conversar, ouvir outras histórias. E foi ouvindo outras mulheres que comecei a enxergar a minha mãe com outros olhos. Vi mães que se calaram diante do sofrimento das filhas, mães que mentiram, que protegeram homens horríveis, mães que desapareceram dentro de si mesmas.
e percebi que havia dois tipos de silêncio: o silêncio cruel da omissão e o silêncio triste da impotência. O silêncio da minha mãe era o segundo. Ela não me entregou. Ela tentou me proteger como pôde. O problema era que o mundo em que ela vivia não dava opção. Ela era uma mulher pobre, viúva, sem estudo, sem família por perto. Era a única responsável por uma filha pequena e devia a própria sobrevivência a um homem que sabia disso e usava isso contra ela. E por mais que meu coração ainda doesse, eu comecei a entender que ela não era culpada, era uma sobrevivente. A maior realização veio numa noite comum, lavando louça. Eu estava casada, já fazia alguns anos, com um homem bom, calado, mas gentil. Não tínhamos filhos por escolha minha. Nunca consegui me sentir inteira o bastante para gerar uma vida. E enquanto esfregava os pratos na pia, ouvi no rádio uma mulher contando sua história, numa dessas rádios populares que deixam os ouvintes ligarem para desabafar. Ela falava com uma voz trêmula sobre como, quando criança, era levada pela mãe para a casa de um homem importante, onde ficava esperando na sala enquanto a mãe ia resolver as coisas. E eu parei tudo, a água correndo, a espuma subindo, e eu ali, com os dedos dentro da pia, parada como se o tempo tivesse congelado. Aquela mulher estava contando minha história. As palavras dela eram as minhas. A infância dela era a minha. E ela chorava. E eu chorei junto, porque ali eu entendi que eu não era um caso isolado. Que aquilo que eu vivi não era só meu, era de muitas. E que aquilo que minha mãe fez, outras também fizeram. Não por maldade, mas por falta de escolha. Naquela noite, depois de muito chorar, sentei com um caderno velho e escrevi pela primeira vez. Minha mãe me levava para a casa de um homem toda terça. Eu não entendia e fui escrevendo. E quanto mais eu escrevia, mais eu lembrava. E quanto mais lembrava, mais doía, mas também libertava. Era como se, ao dar nome àquilo tudo, eu finalmente conseguisse soltar a criança que ficou presa lá atrás. Eu não sabia se alguém algum dia leria aquilo, mas precisava escrever. Era a forma que encontrei de dizer para mim mesma: eu sei o que aconteceu, e agora eu não vou mais fingir que não sei. Desde então, comecei a olhar minha história de frente. Comecei a aceitar que minha infância foi marcada por algo que não era justo, que não era culpa minha nem da minha mãe. Comecei a lembrar da força silenciosa dela, da forma como enfrentava o mundo de cabeça baixa, mas com os pés firmes. Lembrei de como ela me ensinou a costurar, como me fez prometer que nunca dependeria de homem nenhum, como me dizia baixinho, em dias de medo: você ainda vai ser livre. E percebi que ela nunca foi só vítima, também foi corajosa, e que talvez, levando-me consigo nas terças, ela estivesse dizendo: veja, lembre e fuja quando puder. E foi o que eu fiz, fugi. E hoje olho para trás não mais com raiva, mas com a compaixão que só o tempo ensina. Porque hoje eu sei, minha mãe me amou, só não sabia como mostrar. Mesmo depois de adulta, mesmo depois de ter me afastado daquele lugar, mesmo depois de ter enterrado minha mãe e pensado que finalmente estava livre daquilo tudo, a dor voltou de um jeito que eu não esperava. A memória tem dessas coisas. A gente acredita que sepultou o passado sob camadas de trabalho, casamento,
rotina, boletos, jantares e televisão. Mas basta uma rachadura, um silêncio mais longo do que o normal, um cheiro vindo da cozinha, um som de passos que se parecem com outros de um tempo antigo, e tudo o que estava soterrado ressurge com a força de um grito abafado por anos. Foi num desses silêncios que percebi que ainda havia um peso dentro de mim que eu não tinha coragem de nomear. Eu havia entendido racionalmente o que aconteceu, já tinha reconhecido que minha mãe não era culpada, que tinha feito o que podia, que também era vítima, mas faltava uma coisa: eu não tinha permitido a mim mesma sentir a revolta. Por muito tempo, tentei ser madura demais, compreensiva demais, rápida demais no perdão. Mas perdão que nasce da pressa é quase sempre um disfarce de negação. E eu, sem perceber, estava tentando calar algo dentro de mim que ainda precisava gritar. Tudo começou a desmoronar quando precisei voltar à cidade onde cresci, por causa de uma audiência sobre um pedaço de terra que havia ficado em nome da minha mãe. Era pouca coisa, um terreno com mato e entulho, mas exigia minha presença no fórum municipal. Quando desci do ônibus e caminhei pelas ruas, tudo parecia menor, mais empoeirado, mais pálido, como se a cidade tivesse envelhecido junto comigo. Mas os sons eram os mesmos. Os latidos espaçados dos cachorros, os sinos da igreja ao longe, os passos ecoando nas calçadas de pedra. Eu conhecia tudo aquilo de olhos fechados, e mesmo tentando me distrair com o motivo prático da viagem, algo começou a pesar no peito. Dormi mal na primeira noite. Tive pesadelos. Me vi novamente naquela casa, esperando minha mãe sair do quarto do homem. Acordei com a garganta seca, o corpo gelado e a sensação de que alguma parte de mim ainda estava presa àquele tempo. No dia seguinte, fui até a antiga rua onde ficava nossa casa. A casa já não existia. No lugar havia um barracão de material de construção, mas ao lado, a casa do homem ainda estava de pé. Envelhecida, sim, mas intacta. As janelas continuavam fechadas. As paredes tinham a mesma cor escura e o portão ainda fazia o mesmo rangido agudo quando se movia com o vento. Fiquei ali parada, observando de longe. Senti o coração disparar, as mãos suarem, e naquele momento, uma raiva antiga, silenciosa, tomou conta de mim. Raiva por tudo que eu não entendi na época. Raiva de ter sido uma criança obediente, de ter sido ensinada a não perguntar. Raiva de ter sido levada a lugares que não podia compreender. Raiva de ter aprendido tão cedo que o mundo não era seguro, nem justo, nem bom com meninas como eu. Mas também, naquele mesmo instante, outra raiva me atravessou. Uma mais difícil de admitir, raiva da minha mãe, porque, embora eu já tivesse compreendido as razões dela, embora eu soubesse que ela também sofria, era impossível ignorar o fato de que ela me levou até lá, que ela me fez testemunha de uma dor que eu era pequena demais para suportar. E essa raiva, que eu tentei calar por anos, finalmente me rasgava por dentro. Voltei para casa diferente. A viagem tinha mexido com algo profundo. Comecei a me isolar, a falar pouco com meu marido, a evitar reuniões de família. Me sentia estranha no meu próprio corpo. Tinha dias em que acordava e não conseguia levantar da cama. Ficava ali,
olhando o teto, sentindo como se estivesse afundando em algo que não sabia nomear. Foi ele, meu marido, quem me sugeriu procurar ajuda. Disse que eu parecia distante, triste e que ele não sabia como ajudar. No início resisti. Fui criada numa geração em que terapia era coisa de gente fraca ou rica demais. Mas algo dentro de mim sabia que eu não podia continuar carregando tudo sozinha. E foi assim que, aos 62 anos, entrei pela primeira vez no consultório de uma psicóloga. Ela era jovem, gentil, ouvia mais do que falava. Nas primeiras sessões, eu só chorava. Depois comecei a falar, a lembrar, a reviver, a nomear, e em uma dessas sessões, depois de uma pausa longa, ela me disse: Clarice, você se permitiu sentir tristeza, compaixão, até perdão, mas nunca se deu o direito de sentir raiva, e isso também é necessário. Aquilo me atravessou como um trovão, porque era verdade. Eu estava tentando ser justa com minha mãe, mas no fundo tinha medo de odiá-la. Tinha medo de que, se admitisse minha raiva, estivesse sendo ingrata. Mas não era isso. Era só a verdade querendo espaço. Depois disso, comecei a escrever. Peguei um caderno velho e comecei a colocar ali tudo o que lembrava. As terças-feiras, o caminho, o portão, o homem, as roupas que minha mãe escolhia, as bonecas de pano, as palavras que nunca foram ditas. E quanto mais eu escrevia, mais vinham à tona detalhes que eu achava ter esquecido. O cheiro do sabão que minha mãe usava, o barulho do relógio na sala enquanto eu esperava, a forma como o homem coçava o queixo antes de abrir a porta. Pequenas memórias que agora faziam sentido. Percebi que eu tinha sido moldada por tudo aquilo, que a mulher que me tornei, silenciosa, desconfiada, cuidadosa com as palavras, era reflexo daquela infância interrompida. E comecei a entender também que, mesmo depois de sair de casa, eu nunca tinha saído de verdade. Eu carregava aquela casa dentro de mim. Esse processo foi doloroso. Em alguns momentos, pensei em desistir. Houve semanas inteiras em que não conseguia dormir, em que acordava com o coração batendo forte, em que tinha vontade de gritar. Mas também foi libertador, porque, pela primeira vez, eu estava dando voz à menina que fui. Estava permitindo que ela falasse, que chorasse, que se revoltasse, que perguntasse por que minha mãe nunca explicou, por que não me deixou em casa, por que fingia que nada acontecia, e todas essas perguntas doíam, porque não havia mais quem pudesse respondê-las. Minha mãe já estava morta, mas eu respondia por ela, com tudo o que sabia, com tudo o que entendi depois. Respondia com o olhar que ela tinha nos dias seguintes, quando lavava a roupa em silêncio, quando me servia a comida sem dizer uma palavra, quando me cobria à noite com cuidado. Ela carregava culpa, eu carregava confusão, mas éramos ambas prisioneiras da mesma história, de um país que sempre normalizou a dor das mulheres, de uma cultura que calava as mães e obrigava as filhas a aprenderem a suportar. A pior parte desse processo foi perceber que, de certa forma, eu também havia me calado diante de outras meninas. Tive sobrinhas, afilhadas, vizinhas, e muitas vezes repeti o silêncio aprendido. Não conversava sobre o corpo, sobre medo, sobre dizer não.
Tinha medo de dizer demais, de ser julgada, de abrir uma ferida que eu não tinha coragem de mostrar. Mas hoje, olhando para trás, sei que o silêncio também machuca, que o que não se diz pode aprisionar outra geração. E foi por isso que, depois de muita resistência, decidi escrever minha história, não apenas para mim, mas para que outras saibam que não estão sozinhas, para que outras mães talvez compreendam o que estão repetindo e para que outras filhas saibam que podem perguntar, podem sentir raiva, podem falar, porque agora eu entendo, calar não me protegeu. O que me protegeu foi, enfim, falar e permitir que a dor deixasse de ser segredo. A culminância de tudo não veio como um grande evento dramático, como às vezes acontece nos filmes. Não houve gritos, nem uma revelação escandalosa, nem a descoberta de um segredo trancado em cartas escondidas. A verdade não caiu sobre mim de uma vez só. Ela escorreu lentamente por dentro, como uma chuva fina que vai molhando-lhe aos poucos até encharcar. O momento decisivo da minha história foi silencioso, quase discreto, mas foi justamente por isso que ele teve tanta força. Foi num fim de tarde qualquer, depois de uma visita ao cemitério. Eu tinha ido levar flores ao túmulo da minha mãe. Fazia anos que eu não passava por lá, e a simples visão da lápide com o nome dela me causou um arrepio. Fiquei parada, segurando as flores como se elas pesassem mais do que poderiam. O vento soprava com força e as folhas secas dançavam entre os túmulos, e por um momento me senti menina de novo, esperando do lado de fora daquela casa, com a mesma sensação de que alguma coisa ruim estava acontecendo atrás de uma porta que eu não podia abrir. Sentei no banco de pedra em frente à sepultura e comecei a falar. Falei como quem reza, mas sem palavras bonitas, sem formalidades, sem pedidos. Falei como filha, disse que estava cansada, que tinha vivido uma vida inteira com esse nó preso na garganta, que já não sabia mais onde terminava minha mágoa e começava minha saudade. Disse que tinha entendido tudo, que tinha perdoado, mas que ainda doía. Disse que esperava que ela tivesse encontrado um lugar melhor, onde não precisasse mais se calar nem se curvar. E então, pela primeira vez, chorei por ela sem culpa. Naquela noite, ao voltar para casa, algo dentro de mim se partiu e, ao mesmo tempo, algo se libertou. Era como se aquele choro tivesse lavado os últimos restos de silêncio que ainda resistiam dentro de mim. Eu não precisava mais ser a mulher forte o tempo todo, a que entende tudo, a que perdoa tudo, a que acolhe tudo. Eu podia ser também a filha ferida, a criança que foi deixada sozinha em tantos sentidos, a mulher que cresceu com medo do toque, com vergonha do corpo, com raiva do amor. E naquele reconhecimento do meu próprio sofrimento, encontrei uma força que não sabia que tinha, porque reconhecer a dor sem disfarce, sem minimizar, é o primeiro passo para curar. Não há libertação sem verdade, e a minha verdade era que eu passei boa parte da minha vida tentando ser o contrário da minha mãe, tentando não repetir os silêncios, os gestos contidos, as escolhas duras, mas no fundo, por dentro, me tornei muito parecida com ela. Carregava um mundo dentro e não deixava ninguém entrar. Guardava tudo, aguentava tudo e chamava isso de coragem. Pouco tempo depois,
numa conversa com uma amiga de infância que eu não via há décadas, decidi contar a ela parte da minha história. Estávamos sentadas em um café pequeno, simples, desses em que o tempo parece andar mais devagar. Ela me perguntou como tinha sido minha vida fora dali, o que eu tinha feito, se casei, se fui feliz, e eu, num impulso que nem sei de onde veio, respondi: fui tentando ser feliz apesar de tudo. Ela riu, meio sem entender, e então eu contei, não tudo, mas o suficiente. Contei das terças-feiras, da casa, da espera, da confusão. Ela ficou em silêncio, os olhos marejados, e disse: eu sabia que tinha alguma coisa com você, Clarice. Você sempre tinha um olhar triste demais para uma menina tão nova. E naquele momento, algo fez sentido. Eu entendi que meu olhar me entregava, mesmo quando a boca permanecia calada. Entendi que, por mais que eu tentasse esconder, a dor tinha moldado meus traços. E talvez fosse por isso que eu me sentia tão invisível, porque passava a vida tentando não ser percebida. Aquela conversa me fez tomar a decisão final. Era hora de escrever tudo, não mais apenas em cadernos escondidos, mas com o desejo de que outras mulheres lessem, outras filhas, outras mães, outras sobreviventes, porque se tem uma coisa que aprendi, é que o silêncio é uma armadilha que atravessa gerações. O que não é dito se transforma em medo, e o medo se transforma em comportamento. E assim vamos repetindo, mesmo sem querer, as dores que herdamos. Ao escrever, eu queria quebrar isso. Queria que alguma menina que se sentisse confusa, culpada, sem entender os próprios sentimentos, lesse minha história e percebesse que não era louca, nem fraca, nem ingrata. Que ela, como eu, talvez só estivesse tentando sobreviver a algo que nunca deveria ter acontecido. Escrever foi o meu ato de revolta e de amor ao mesmo tempo. Uma forma de dizer: eu existo, eu me lembro e agora eu falo. O verdadeiro clímax da minha vida não foi um grito, nem uma briga, nem uma confissão alheia. Foi o momento em que olhei para mim mesma, com todos os pedaços partidos à mostra, e disse: tudo isso sou eu. E mesmo assim, continuo aqui. A mulher que sou hoje é feita da menina que fui. E mesmo com todas as cicatrizes, ela sobreviveu. E isso por si só já é uma vitória. Hoje, aos 81 anos, eu caminho devagar, mas firme. Os joelhos doem, os passos são curtos e às vezes esqueço o que ia dizer no meio da frase. Mas há uma coisa que minha memória nunca apagou. Os olhos da minha mãe, naquele dia em que ela me pediu perdão. Não foi um perdão como nos filmes, com lágrimas e abraços. Foi um pedido seco, quase sussurrado, carregado de tudo que ela não conseguiu dizer por décadas. Naquele momento, eu ainda não tinha maturidade para entender o peso daquelas palavras. Só agora, com o tempo mastigado pela experiência, eu entendo que ali, mesmo sem se explicar, ela estava me dando a única coisa que podia, um reconhecimento. E com esse gesto, ela quebrou uma parte do muro que havia entre nós. Só que o muro dentro de mim continuou erguido por muito mais tempo, feito não só de dor, mas também de vergonha, de silêncio e de uma solidão que é difícil descrever. Porque quem cresce em ambientes onde as palavras certas nunca foram ditas, passa a vida tentando encontrar um jeito
de nomear o que sente e muitas vezes não encontra. Eu levei uma vida inteira tentando entender por que me sentia desconectada de mim mesma, por que me parecia tão difícil confiar nas pessoas, por que sempre escolhi me calar ao invés de confrontar. E a resposta estava ali, enterrada nas terças-feiras da minha infância. Quando olho para trás, não sinto mais apenas tristeza. Sinto uma ternura amarga, como quem observa uma estrada esburacada que já não precisa mais percorrer, mas que ainda carrega as marcas das quedas. Aprendi a olhar minha mãe não como a mulher que me levou para aquele lugar, mas como a mulher que sobreviveu sem saber como salvar a própria filha. Ela era uma mulher simples, sem estudo, criada para obedecer, para aceitar, para aguentar. O mundo dela era limitado, e as escolhas que teve foram quase nenhuma. E ainda assim, ela tentou, do jeito que pôde, com erros, com silêncios, com ausências. Mas tentou. Eu levei muito tempo para aceitar isso, sem cinismo, sem ironia, porque por muitos anos minha dor gritou mais alto do que minha compreensão. E isso também faz parte. A dor exige ser sentida antes de poder ser transformada. E foi o que fiz, com muito esforço, com muitas noites insones, com muitas páginas escritas e rasgadas, com muita raiva engolida e depois chorada. Mas eu senti tudo, e só assim consegui começar a me curar. Hoje, vivo numa casa pequena, cheia de plantas, com cortinas que costurei à mão e uma mesa antiga onde gosto de tomar meu café olhando o quintal. Tenho poucos amigos, mas bons. Tenho 2 gatos que me seguem por onde vou e uma caixa com cadernos onde escrevo memórias. Algumas páginas ainda estão em branco, outras estão manchadas de lágrimas, mas todas são minhas, e isso por si só é libertador. Pela primeira vez na vida, sinto que pertenço a mim mesma, que minha história não é só dor, mas também resistência, que minha infância não me define, embora tenha moldado muito do que me tornei, e que é possível, mesmo depois de tudo, encontrar paz. Não uma paz idealizada, dessas que fazem parecer que tudo se resolveu como num final feliz, mas uma paz real, imperfeita, feita de aceitação. Aceitar que minha mãe era humana, que eu também errei com ela, que meu silêncio com as outras mulheres da minha vida repetiu sem querer o que me feriu tanto, que eu me fechei, me afastei, me escondi, mas também aceitar que eu tive coragem de enfrentar lembranças que me rasgaram, coragem de falar o que nunca foi dito, coragem de escrever, de partilhar, de mostrar ao mundo que existe dor que não passa com o tempo, só se transforma. Às vezes, penso nas meninas que estão crescendo agora, nas filhas e netas de mulheres como eu, mulheres como minha mãe, e o que desejo para elas é que nunca precisem engolir palavras, que nunca sejam levadas a lugares que não compreendem, que nunca precisem carregar sozinhas o peso de segredos de família, que cresçam sabendo que o corpo é delas, que a palavra é delas, que elas têm o direito de perguntar, de duvidar, de dizer não, que sejam vistas, ouvidas, respeitadas, e se por acaso alguma delas estiver escutando essa história, quero que saiba, você não está sozinha. Se o que você viveu parece confuso demais para explicar, se o que sente parece contraditório,
Se o mundo te diz que você está exagerando, acredite na sua dor. Ela é real e ela merece ser ouvida. E se ninguém mais te ouviu até agora, saiba que eu estou aqui e te escuto. Escrevi essa história com o coração aberto, não para expor ninguém, não para envergonhar os mortos, nem para romantizar o sofrimento. Escrevi porque me recuso a ser cúmplice do silêncio, porque por décadas eu me calei e porque agora, enfim, eu falo. Falo por mim, pela menina que fui, pela mulher que minha mãe não conseguiu ser e por todas as outras que ainda não tiveram coragem de contar. Que essa história sirva de abrigo para quem precisa, que sirva de espelho para quem nunca se reconheceu em voz nenhuma e que sirva de alerta para quem ainda repete, mesmo sem perceber, o ciclo da dor, porque o silêncio protege o agressor. Mas a palavra, quando finalmente encontra espaço, protege o futuro.